Amém? Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, atente ao verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, a obra que nós temos a realizar, como sempre, quando hoje nós falamos de restauração, às vezes nos dá a entender de uma palavra que nunca foi pregada. Não. Restaurar vidas foi o propósito primário de Deus em todo o tempo. Amém? Para isso, Deus deu a lei no Monte Sinai, e esta lei deveria ser pregada a todos os povos. Existiam os prosélitos. O que eram os prosélitos? Eram os discípulos, aqueles que adentravam, aqueles povos que não pertenciam à nação de Israel, mas todo aquele que quisesse fazer parte da doutrina do judaísmo, se tornar um discípulo do judaísmo, isto era permitido. Aliás, era para isto que Deus estava preparando Israel, para ser uma nação sacerdotal e levar o seu conhecimento a todos os povos. Porém, os gentios não tomariam parte no sacerdócio. Os gentios jamais entrariam em algumas partes do templo. Os gentios jamais poderiam desempenhar certas funções. Mas o sangue de Cristo rasgou o véu e agora todos nós podemos ser sacerdotes do Altíssimo. Como diz Apocalipse 1:6, Ele com o seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Então, Jesus instituiu o tempo da graça e trouxe essa maravilha para todas as nações, para todos os povos, procurando então fazer o quê? Restaurar a vida do ser humano. Quando lá foi dito, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, qual era o propósito de Deus? Restaurar vidas. O evangelho condena a adoração de imagens. O evangelho condena a invocação dos mortos, ou seja, condena catolicismo, condena espiritismo, enfim, condena todas as religiões, porque todas as religiões têm ídolos. Amém? Todas as religiões têm ídolo. Então, a única religião verdadeira é aquela trazida pela divindade, e ela não tem ídolo. Em João 4:24, o Senhor Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E a doutrina do Evangelho não compactua com o vínculo dos vivos com os mortos, nem qualquer outra coisa dessa natureza, como tem por aí a tal de missa pelos mortos, missa de um dia, missa de 7 dias, missa de um mês, e haja dinheiro para o Vaticano. O lugarzinho rico é aquele chamado Vaticano, tapetes de ponta a ponta de corredores, tudo bordado a fio de ouros, graças a quê? A ignorância de um povo que não conheceu a verdade. O povo vai lá levar o seu filho para o batismo, então paga-se e o Vaticano recebe esse dinheiro sem nenhuma barreira alfandegária. A sociedade mundial é uma hipocrisia. Tenta você sair com dinheiro de um país para o outro. Tenta, para você ver se você não é preso. Você é preso. Te jogam numa jaula se você tentar levar uma certa quantia de dinheiro de um lugar para o outro. Porém, o Vaticano está recebendo dinheiro a balde sem pagar uma taxa. Por quê? Porque Apocalipse 17 diz que a Igreja Católica é a grande prostituta que se assenta sobre um trono e que reina sobre os reis da terra. Entendeu? Então, querido, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O objetivo de Deus sempre foi restaurar. Porém, a palavra dita ao final dos tempos, ao final das dispensações,
são palavras de restauração específica para aquele que é povo de Deus. Entende? Israel já era povo de Deus e houve uma palavra específica de restauração de Israel. A igreja, aqueles que já são considerados povo de Deus, mas que não estão enquadrados dentro daquilo que Deus quer fazer, e a dispensação já está fechando, né? A estação já está mudando, então há uma palavra específica também nessa época. Porém, a nível de restaurar a humanidade, restaurar os povos, isso sempre foi o propósito de Deus, tanto que João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você achou esse Filho unigênito? Não perca o contato com ele, ele vai te levar para o céu. Em João 14,6 ele diz o quê? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, qual é o nosso trabalho? É libertar os cativos. Não é isso que diz a unção de Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, apregoar a liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Qual é o objetivo de Deus? Libertar vidas. Quando Deus levanta um ministério, qual é o objetivo de Deus? Libertar vidas. Mas como é que você liberta uma vida? Você olha pelas ruas e você não vê ninguém com corrente nos pés. Quando Deus dá a visão espiritual, até vemos. Até isso vemos. Quando Deus nos permite, até isso vemos. Pessoas acorrentadas, com correntes grossas, enferrujadas sobre a cabeça, sobre os pés, e a pessoa vai andando normal. Às vezes até mãos de demônio atrás, segurando as pessoas como se fossem uma marionete. Até isso Deus mostra. Mas, em um primeiro estágio, quando você olha para uma pessoa caminhando na rua, de que aquela pessoa precisa ser liberta? Ela não está numa jaula. Ela não está com uma corrente física presa com um cadeado. As correntes que aparecem espiritualmente enroladas no corpo das pessoas refletem os conceitos que estão na sua mente. Por isso Jesus diz aqui para os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. A palavra de Jesus é conhecimento, é a revelação de alguma coisa. Então vocês têm que permanecer na minha palavra e sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, já disse Paulo, mas contra principados e potestades. O diabo está lançando muitas ideias na sociedade. E o que aprisiona as pessoas são essas ideias que as pessoas estão sustentando. E nós temos que ter compaixão, entender, estar mesmo na graça de Deus para termos a palavra certa. Não adianta Deus colocar na nossa mão um machado, uma talhadeira de ouro, de prata. Não é isso que vai libertar os cativos, mas é uma palavra. Amém? Você já entendeu dessa maneira? Não foi a palavra que te libertou? Não foi o conhecimento da Escritura que te libertou? Por isso, se nós fôssemos pregar aqui a vida inteira sobre conhecimento, eu ficaria feliz, meu irmão. Porque eu sei que é isto que tem que haver nas nossas vidas. Pois já está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, as pessoas estão por aí seguindo a doutrina psicografada por Chico Xavier, peças teatrais e tudo mais. Chico Xavier, essa hora, deve estar sofrendo amargamente, queimando nas chamas do inferno. Mas as pessoas acham que ele está onde? Do lado de Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento. Mamonas assassinas, um conjunto que emocionou o mundo. As pessoas, eles foram brincar com Deus. Aonde eles estão não tem brincadeira, muito menos Deus. Não é verdade? Mas aquela pessoa era rico, Deus o abençoou, então agora ele está com Deus, está coroado de riquezas lá com Deus. Não, aonde ele está não tem riqueza e muito menos Deus. Tudo é uma questão de conhecimento. Como libertar as pessoas que estão oprimidas? Com uma palavra.
Amém? Você quer receber a palavra que liberta? Jesus Cristo disse, Atos 1:8, Lucas 24:49, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E ele disse isso para aqueles que haviam estado com ele durante 3 anos, os quais ele tinha passado a sua palavra, porque o Espírito Santo só se manifesta sobre a palavra. Quem não tem a palavra não tem Espírito Santo. É ilusão, é hipocrisia desses antros de prostituição espiritual chamada igreja. Vem no dia tal que é o culto da busca do Espírito Santo. O povo que não tem conhecimento, que está cativo e oprimido pelo diabo, vai lá buscar o Espírito Santo. Eu nunca vi um Espírito Santo sem Bíblia, um Espírito Santo sem palavra. Jesus Cristo até disse para Nicodemos em João 3, é necessário nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Até colocou essa sequência. Espírito Santo sem palavra é mercenarismo, é pilantragem, é hipocrisia. São ladrões engravatados com títulos de pastor atrás de púlpito, roubando o dinheiro das pessoas sem colocar a mão no bolso. É isso que eles são. E tem mais, eles ainda apregoam na vida dos outros aquilo que eles sabem que nunca fez efeito na deles. Eles não estão inocentes. A Escritura diz, ninguém comparecerá inocente perante o Senhor. Mas as pessoas estão por aí, irmãos, feridas, magoadas, com a sua esperança completamente desgraçada. Por quê? Porque entraram dentro de lugares com título de igreja, engoliram doutrinas, como um dia nós engolimos, amém? Como um dia nós fomos oprimidos, amém? Como um dia nós fomos cativos, amém? Mas hoje conhecemos a verdade e ela nos libertou mesmo. Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. A gente entra no nosso quarto, falamos com Deus e Deus fala com a gente. Não por um conceito doutrinário, mas pelo conceito do Evangelho de Jesus Cristo, que é o único caminho que conduz o homem à presença de Deus. Então, muitos estão cativos e oprimidos e feridos, cicatrizes abertas no mundo espiritual, porque as pessoas realmente não conseguiram uma verdade. Mas tinham Bíblia na mão, mas não era o suficiente, porque já está escrito lá em Atos. Felipe e o eunuco, entendes tu que lês? E a pessoa disse o quê? Como entenderei se não há quem me explique? Mas quando Felipe lhe abriu a Escritura, ele disse, eis a água, que impede que eu seja batizado? E ele disse, é lícito se tu crês de todo o coração. Paulo diz que a uns foi dado por profetas, outros foi dado por apóstolos, outros foi dado a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o discernimento do Espírito. Ele diz que o Espírito Santo reparte a cada um segundo o que é útil, mas é um Espírito só que reparte a cada um. Você recebeu uma parte deste bolo. Deus vai contar com a sua vida. Mas muitas pessoas estão por aí, mesmo de Bíblia na mão. A Bíblia é um livro selado, meu irmão. Porque está escrito pelo próprio Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? Jesus Cristo não disse, olha, um dia as gráficas vão se multiplicar, um dia vão inventar aí um monte de máquinas poderosas, um dia vão inventar computadores, então vocês peguem e distribuam Bíblia para o mundo todo. Não, ele diz, ide, vocês vão, desgruda, anda, caminha, ide, pregai o Evangelho por todo mundo. Eu quero contar com a boca de vocês, não apenas com o livro. Entende, irmão? As pessoas precisam ouvir de alguém que expõe a vida no Evangelho. As pessoas precisam te ver desafiando o diabo de pé. Precisam te ver desafiando a enfermidade, ficar de pé. Precisam te ver desafiando o mundo e ficar de pé. As armas, o Estado, seja lá o que for, e ficar de pé. É assim, a tua vida é uma carta aberta para o mundo. É a tua vida que as pessoas precisam ver. De pé. E Deus com a mão sobre você, fazendo valer a sua palavra que diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. As pessoas só conhecerão o teu Deus quando vê você expondo a vida para esse Deus. Não é isso que está escrito?
É isso que está escrito. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e até a morte não amaram a própria vida. O que Davi disse diante daquele gigante? Toda a terra hoje saberá que há Deus em Israel. Tu vens a mim com espadas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos e eu darei a tua carne às aves do arraial. Porque expôs a vida. Quando você expõe a vida confiado em Deus, Deus vem ao teu encontro. Deus não desampara quem tem fé. Muitos por aí pensam que tem fé. Estão guardando a doutrina das suas igrejas mais do que o Evangelho. Tem gente por aí, meu irmão, num verdadeiro fanatismo, defendendo a doutrina da sua igreja com unhas e dentes, mas não é capaz de abrir uma página da Bíblia para ler. Tem crentes aí, né? 5, 10 anos, 15 anos de igreja, que nunca teve a coragem, a disposição para ler um livro bíblico sequer e pensa que é crente. Ele pensa que é crente até a hora que o confronto com o diabo acontecer na vida dele. Ele vai ver que Deus não está com ele. Saul já passou por isso, pensando que Deus estava com ele. Irmãos, e para que as pessoas sejam libertas, nós estamos fazendo, pela direção de Deus, a mesma coisa que Martinho Lutero fez. O que Martinho Lutero fez? Um homem, num tempo que não existia gravação, num tempo que não existia microfone, não existia rádio, não existia televisão, não existiam os recursos da maneira como nós temos hoje aí, não tinha essas coisas assim, essas filmagens poderosas, essas lentes potentíssimas, esses recursos de gravação inigualáveis, não tinha nada disso, mas ele tinha, sabe o quê? Um pedaço de papel e uma pena. Hoje a Escritura diz para a gente que a nossa língua tem que ser como a pena de um destro escritor. A língua de Martinho Lutero foi isso, e ele escreveu 95 teses e cravou na porta da Igreja Católica. Quando o povo viu aquilo, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós estamos aqui e devemos muito à valentia daquele homem chamado Martinho Lutero. E nós estamos fazendo a mesma coisa, escrevendo. Temos um estudo intitulado Tempo da Graça, onde provamos, está na internet, está por tudo que é canto desse Brasil, onde provamos que os sacrifícios que as igrejas pedem nos dias de hoje não passam de hipocrisia, falsidade descarada, porque o tempo da graça só aceita um sacrifício. Em João 1,29, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Jesus Cristo. Então, no tempo da graça, só resta um sacrifício, que é o de Jesus. Quem oferece outro está enganando, está sendo iludido. Existe outro estudo chamado Fé, o poder do livre-arbítrio, onde provamos que a predestinação é uma doutrina satânica. Fé, o poder do livre-arbítrio. Predestinação é uma doutrina satânica, pois a Escritura o tempo todo não requer a nossa fé. Não diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Como eu sou predestinado se a Bíblia me pede ação, se a Bíblia pede a manifestação da minha fé? Como que eu posso ser predestinado? Mais um estudo. Adventismo nunca mais. Essa é aquela questão do sábado. Este estudo tem libertado muitas vidas. As pessoas ainda querem sustentar ideias doidas. Achar que a igreja, no mundo que a gente vive, tem que chegar no sábado e ninguém faz nada. Fica todo mundo quieto, ninguém acende um interruptor. Ninguém faz absolutamente nada. Mas eles pagam gente para fazer para eles. Eles acham que não podem pecar, mas eles pagam os outros para pecar para eles.
né? Então, quer dizer, eles acham que estão certos. Porém, o estudo mostra que o sábado é para os judeus e Jesus não mandou guardar o sábado, trabalhou nele, curou enfermos e é isto que nós temos feito, libertado muitas vidas. Ainda nos nossos estudos tem um estudo que este é fantástico, casamento versus registro de casamento. Eu nunca vi um estudo libertar tanta mente como este. E quando eu vejo, quando Deus começou a mover para colocarmos esse estudo na internet, eu não imaginei, meu irmão, que fosse ter tanta repercussão gloriosa. Mas as pessoas estão conhecendo a verdade as está libertando. Agora, o que eu quero dizer? Quanta gente magoada, quanta gente ferida, quanta gente discriminada, quanta gente que poderia ter sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Quanta gente que não alcançou a libertação e aceitou uma palavra doutrinária de uma liderança e ficou sepultada num banco. Não foi capaz de levantar a cabeça, entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, por se acharem até indignos de falarem com Deus, por não ter uma certidão de casamento. E aí o diabo, que não é bobo nem nada, ele entra com toda a força e aproveita e vai embora, destruindo vidas. Agora, vidas estão sendo destruídas dentro de igrejas. E deveria ser justamente o quê? O contrário. A igreja deveria libertar. Não está escrito? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas as pessoas estão dentro da igreja vivendo debaixo de opressão. Estão dentro da igreja totalmente oprimidas. Estão dentro da igreja totalmente achando que Deus não está com elas. Estão lá buscando a Deus, estão lá louvando. Mas a vida delas, as lideranças diz que estão reprovadas por falta de uma certidão de casamento. Aí a pessoa pelo menos vai chegar lá perto, pastor, mas eu posso dar o dízimo? Não, o dízimo você pode. Ora, hipócrita. Se a vida está reprovada, a oferta muito mais. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, mas pode dar o dízimo. E as pessoas acreditam que estão numa igreja. Acreditam que estão diante de um homem de Deus. Não, se a sua vida não presta, tudo que vem de você também não presta. Tem que ser assim, ou tudo ou nada. Que Deus é esse dividido? Dividido pelo bel prazer pessoal? Então, meu irmão, esse estudo tem feito uma obra tremenda. Tem outro estudo chamado Faculdades Reconhecidas, que nós temos na internet, e eu provo que essas faculdades reconhecidas pelo MEC, elas são um lixo, e as pessoas estão sendo libertas. E é por isso que eu tenho pedido, irmão, ore pela internet. Você não sabe o que está acontecendo pela internet. Sabe por quê? Porque as pessoas mandam e-mail para mim, é o meu e-mail que está lá. Elas mandam para mim e-mail. Mas muitas vidas estão sendo libertas. Faculdade reconhecida pelo MEC é um lixo que alguns pastores criaram. Não presta para absolutamente nada. O MEC é o Ministério da Educação e Cultura. Você acha que o MEC vai reconhecer, sendo um órgão do Estado federal aí, o MEC vai reconhecer uma doutrina que põe o catolicismo lá no lixo? Porque é isso que catolicismo é, lixo. O MEC vai reconhecer um estudo que põe o espiritismo lá no devido lugar dele, no lixo? Como é que tem alguns pastores hipócritas dizendo que a sua faculdade, o seu seminário é reconhecido pelo MEC? O nosso não é e nunca será. O MEC nunca vai reconhecer o que estudamos neste lugar, nem o que pregamos neste lugar. Nenhum governo no mundo vai aceitar a nossa pregação. O dia que algum governo tirar o chapéu para a gente, nós estamos mal, muito mal. Nós não temos aliança com o Estado. Nós não temos aliança com o político. Faculdades reconhecidas pelo MEC, esse estudo também está arrasando por aí. Entende?
Claro, a gente ainda acha alguns que não é bom que o MEC reconheça. Não é bom que o Estado reconheça a igreja. Aí eu mando algumas respostas bem claras para essas pessoas e eles não ousam nem voltar a falar comigo. Um estudo fantástico também é: Jesus celebrou a Páscoa. Esse então, irmão, e devido ao tempo nós vamos parar nesse. Jesus celebrou a Páscoa. Que estudo fantástico. Quando eu pego esses estudos, olho para eles e eu digo assim: só o Senhor é Deus. Há milhares de anos, ninguém, todo mundo olhando para a Bíblia, ninguém, o civil não teve coragem, mas Deus nos deu a revelação e nos deu a coragem. Um monte de crente aí, bebendo vinhozinho, né, na chamada ceia do Senhor, bebendo vinhozinho e comendo pão. Aí, irmão, tem uma legião de demônio ali. Ah, não vou ali não, então o meu caminho é outro. Irmão, as enfermidades. Não, irmão, estamos no mundo, todo mundo está sujeito às coisas do mundo. E eles acham que eles fazem parte do corpo do Senhor. Parte do corpo do Senhor, quem faz somos nós. Nós que vivemos a palavra, nós que desafiamos o diabo. Muitas organizações, algumas igrejas por aí, decaídas, completamente vencidas e derrotadas, olham para nós e nos chamam de seita. Mas vê se eles têm coragem para pregar o que a nossa seita prega. Vê se eles têm coragem para desafiar o diabo como a nossa seita desafia. Vê se eles podem desafiar o câncer ou os problemas genéticos como nós desafiamos. Eles comem pão e bebem vinho, mas eles não têm o espírito que nós temos. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso. Não tem diabo que fique de pé diante da gente. Nós somos invencíveis e não comemos pão nem bebemos vinho. E o estudo, alguns pastores pegaram: não, isso é um absurdo. Jesus celebrou a Páscoa, não a ceia, isso é um absurdo. Eu vou examinar esse estudo. Passaram semanas examinando o estudo. Depois voltaram com a face caída, por não ter como reprovar o estudo, porque ninguém reprova a voz do Espírito Santo. Aceitar ou não aceitar é uma questão, mas reprovar é diferente. Aí pegaram o nosso estudo e mandaram para o Centro de Pesquisa Apologética. Está lá, eles devem estar quebrando a cabeça até agora. Vão envelhecer mais rápido. Quando Deus fala, meu irmão, não há quem resista, não dá para resistir ao Espírito Santo de Deus. Então, Jesus celebrou a Páscoa. Quantas pessoas libertas? Sabe por quê? Porque existe um conjunto de situações. Quando a pessoa não tem uma certidão de casamento, ela também não pode, nessas igrejas por aí, celebrar a tal da ceia. Então, quer dizer, junta uma pedrada em cima de uma martelada e vai matando a pessoa. A igreja não encontra a resposta. A igreja não acha jeito de levantar a vida da pessoa. A pessoa vem lá do mundo adorando imagem de escultura, adorando o tranca-rua e a pombagira. Quando entra dentro da igreja, continua perdida, sufocada e oprimida. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, irmão, o nosso lema neste lugar é: leia a Bíblia, coma a Bíblia, e sem Bíblia não há Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, senão você vai morrer na doutrina de algumas igrejas. Você vai achar que tudo é igreja, tudo que é lugar. Ah, tem uma faixa ali escrita igreja, vou entrar. Vai. Você pode estar entrando na porta do inferno, com o nome de igreja. Aliás, o enganador deste mundo está aí para isso, o diabo. Então, os estudos são para libertar os cativos, as pessoas que estão oprimidas. Muita gente chega nesse lugar e sai falando: não, lá a palavra é dura, lá não tem amor. São outros hipócritas caídos e perdidos da vida. Essa é a palavra para libertar, não há maior amor do que esse. Não existe maior amor do que esse. Que amor é esse? A pessoa está indo no caminho da perdição. Ah, vai nessa tua força. Como é que pode? Você ama o teu filho, se ele estiver no caminho errado, o que você vai fazer?
Você vai falar a primeira vez, se ele continuar, você pode até falar a segunda, mas na terceira você desce a mão, não desce? Claro, tem que ser assim, porque você não quer ver ele se arrebentar lá na frente. Mesma coisa somos nós. Deus nos dá a palavra ao nível que Ele quiser dar, porque escolher o que pregar, esse pecado nós não carregaremos na nossa alma. Então, Jesus celebrou a Páscoa e não a ceia, e não adianta, os pastores estão tendo que se calar, porque a força desse ministério é grande demais, meu. A força desse ministério que começou no alto desse morro, ela é muito grande. Nós já atravessamos o Atlântico, já atravessamos o Pacífico, nós já estamos espalhados nos 4 cantos da terra. Deus logo no começo nos deu a rádio, nos abriu a porta da internet. Hoje os estudos estão rodando por dentro de tudo que é igreja, na mão dos membros, e os pastores estão doidos. Eles dizem para os membros da sua igreja: não, isso é uma loucura, mas o camarada chega para orar e Jesus Cristo diz: não é loucura não, é a minha palavra. E a luta está grande, e eu recordo muito uma coisa que o Senhor nos disse no começo desse ministério, que eu ia pregar, e os pastores iam se esconder, não de mim, dos seus próprios membros. Amém? Deus disse isso no começo desse ministério, que eu ia pregar, e os pastores iam se esconder, não de mim, dos seus próprios membros, que iam questionar, iam trazer a verdade nos estudos, na palma da mão, iam questioná-los, eles não iam ter resposta, iam ter que se esconder. E é isso que está acontecendo. Vidas estão sendo libertas. Nós temos outros estudos, unção de homens, que explicamos a questão das vestes de Eliseu, aventais de Paulo, e temos um outro, ouvindo homens ou demônios, onde falamos que pastores estão pregando o contrário da Bíblia, ouvindo homens ou demônios. Quer dizer, ou um ou outro, está tudo errado. Você tem que ouvir Deus. Esse estudo, ouvindo homens ou demônios, nós deslanchamos uma série de acusações claras, límpidas, a respeito de um monte de coisa que organizações estão fazendo por aí e que Deus não está neste negócio. E para fecharmos, deixe-me encerrar dizendo: Deus não está nas igrejas cujos pastores são maçons. Cuidado com isso. Deus não está em igreja de pastor maçom. Inclusive tem um cidadãozinho aí que pensa que é crente, que já foi até governador de uma determinada igreja aí, que ele pensa que é crente e ele é maçom. E quando ele vai pelas igrejas, um monte de pastor cego dá púlpito para ele pregar. Rádios que pensam que são evangélicas dão destaque para eles. É a aliança política dos últimos tempos, que Deus falou através do profeta Daniel, que ia ser feita na pessoa de Satanás. Por isso, meu irmão, não se iluda. Nem todo mundo que bate no peito dizendo eu sou crente, é. Nem todo mundo que abre uma Bíblia tem conhecimento dela. Nem todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Agora, eles têm que ouvir isso e se calar, porque eles não têm coragem para falar isso, porque eles estão preocupados com dízimos e ofertas. Eles dizem que se a palavra é dura, a pessoa vai embora e quem vai sustentar a vida deles? Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda não tosquenejará. É o fiel guarda de Israel. Nós não temos medo do amanhã, a menos que hoje faltemos com a verdade. Do contrário, Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.